Parece que o Lula e a Dilma tiraram essa semana para conseguir aliados na Ásia. Hoje a Ásia é aí parceiraça do Brasil. Por quê? Porque essa semana o Lula estreitou as relações do Brasil com o Japão. Ele foi recebido pelo imperador do Japão e pela imperatriz. Lembrando que o imperador do Japão só recebe um chefe de Estado em visita oficial por ano. Ele até se encontra com outros, mas receber, fazer um jantar, a visita, como é um por ano. E desde a pandemia em 2020 ele não recebia ninguém. O último que ele recebeu foi em 2019. Então ele escolheu o Lula para receber. Aí você vê o tanto que o Lula está aí estreitando as relações com o Japão. O Japão é um país muito rico, mas que faz aí mais de 30 anos que o PIB do Japão não sobe. O PIB do Japão hoje é menor do que era 30 anos atrás. Depois que parou de entrar aí trilhões de dólares dos Estados Unidos para o Japão crescer, o Japão não conseguiu mais crescer tanto. Só que tem outros países que estão em ampla ascensão. Um deles é o Vietnã, que o Lula estreitou as relações, fechou vários acordos comerciais, abriu aí o mercado do Vietnã para o Brasil e do Brasil para o Vietnã. E outro que a imprensa não deu nenhum destaque foi a Dilma. Foi a Indonésia. E a Indonésia entrou para o Banco dos BRICS. A Dilma fez um discurso muito bonito em Jakarta, que é a capital da Indonésia. A Indonésia, muita gente não sabe, mas tem quase 300 milhões de habitantes. É um país muito grande e que o PIB está crescendo rapidamente. Vou te mostrar aqui o gráfico do PIB da Indonésia, e aí você vai ver que a coisa lá está mudando rapidamente. Você vê que, ó, inclusive o gráfico do PIB do Brasil é bem parecido com o da Indonésia, só que o do Brasil começou a crescer um pouquinho depois, foi quando o Lula entrou em 2003. E o Brasil teve uma queda quando foi Bolsonaro e Temer, né? Mas você vê aí que o PIB deles, que era, para você ver, 116 bilhões de dólares, foi para 1,3 trilhão e não para de crescer. Tá em amplo crescimento. Então a Dilma estava em negociações aí com a Indonésia, e as duas aquisições aí do Banco do BRICS são Paquistão, país aí com 250 milhões de habitantes, e Indonésia, um país com quase 300 milhões de habitantes. A Dilma já falou, ó, o que eu vou fazer é investir aqui em infraestrutura e logística, são estradas, ferrovias, portos, aeroportos, para o país aí poder se industrializar e ter para onde escoar toda a sua produção. Esse é o plano aí de Dilma Rousseff, vai investir aí bilhões na Indonésia, que vai ser também parceiraça do Brasil. Enquanto o Lula está aí fazendo parcerias do outro lado do mundo para posicionar o Brasil estrategicamente, caso sofra as sanções do Trump, o Brasil está mostrando aí para os Estados Unidos que não tem problema aí se o governo é de direita, de esquerda, o Brasil ajuda os outros países, obviamente dessa vez lucrando. Por quê? Porque desde que o Trump assumiu está um problema que não tem a ver com ele, mas que está minando a popularidade dele, que é o preço dos ovos e dos derivados de ovos nos Estados Unidos disparou por causa da gripe aviária. Mais de 300 milhões de frangos foram ali assassinados, diria, foram, enfim, sacrificados, seria a palavra, por conta da gripe aviária. E o consumo de frango, o consumo de ovos não estava seguro para humanos, então estava um problemão lá. Ovo seguro para humanos estava bem difícil de achar, chegou a um ponto em que um ovo nos Estados Unidos chegou a custar aí mais de $1,50. $1,50, estamos falando aí de quase R$9, tá? Por um ovo, não é uma cartela não são nem aquela cartelinha pequena de 6, não, um ovo. Agora baixou um pouco, tá um pouco menos de $1 por ovo. Mercados começaram a fazer ali rodízio, dizendo que as pessoas poderiam comprar só, rodízio não, racionamento, dizendo que as pessoas podiam comprar só 3 ovos por pessoa, podiam ser comprados ali, para você ver que estava ruim a coisa. Então, os Estados Unidos aí pediram para o Brasil aumentar as exportações para os Estados Unidos. Tem uma coisa, o Brasil não, apesar de ter uma produção muito alta, se o país começa a exportar tudo, o que acontece? Tem menos ovo no mercado interno e o preço do ovo tende a subir. Então, o governo Lula teve que fazer aí com certa inteligência para não subir o preço do ovo no Brasil. E o ovo no Brasil, inclusive, agora está mais barato do que estava antes. Eu vi aí gente mostrando que está bem, comparado com os Estados Unidos, nem compara, né? E aí, o Brasil dobrou as suas exportações de ovos para os Estados Unidos. Então, quando o Trump precisou, aí não tem essa de, vou impor tarifa aos produtos do outro país, porque não, aí você precisa, né?